Só rindo dele. Ah, pô, tá ok. Vou deixar aqui. Pastor Alain me pegou aí no contrapé, né? Mas para mim é um prazer muito grande estar aqui, compartilhar com vocês. Eu sou suspeito em falar de escatologia, porque quando eu comecei a fazer o seminário, no início, né, do meu ministério, eu me deparei com essa matéria, né, da escatologia, e eu fiquei assim fascinado. E diante da complexidade também que há dentro da escatologia. Aí a partir disso eu comecei a pesquisar bastante, a estudar, né? E peguei um dos livros que é o Dwight Pentecost, é um livro grosso assim, que eu comecei a ler e tem vários pontos interessantes. Eu sintetizei esse livro e coloquei ele dentro dessa apostila, né? Então, dito isso, eu sou o pastor Luiz, né? Conheço o pastor Alan Johnny já há um bom tempo. E fui convidado por ele, não deu tempo de eu me preparar muito no sentido de que eu gosto de ler, porque tem alguns capítulos e versículos assim que são bem contundentes, bem específicos, né? Bem, então nós vamos começar a aula, eu vou seguir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que o pastor Alain, acho que colocou para vocês, que é esse aqui, né? Essa parte aqui, e vou olhar dentro da minha apostila que tem algumas outras coisas que a gente vai tentar agregar, aí vamos acompanhar aí. Amém? Gostaria de saber só o nome de todos aí. Você é o? Samuel. Alex. André. Michael. Quem é daqui da igreja? O Michael. Eu vou mandar Devec, né? Esse? Devec também da posse? Ele. Ele. Ficando visto. Bom, é um prazer, tá bom? Bem, estou lá, uma benção, gente, ó. Quando ele me chamou, eu falei, rapaz, porque realmente eu dou essa aula muito interna, né? Eu nunca dei, na verdade, em seminário. Então, mas a gente vai caminhar aí. Então, vamos lá. O pastor Alain colocou aqui sobre a doutrina, né? Acompanhando dele aqui a doutrina do fim, que é a escatologia, né? E o primeiro tópico que ele está dizendo aqui é sobre a morte e o julgamento e o estado intermediário. Só que aí, o que eu pensei em fazer? Eu pensei, falando da escatologia, a gente esbarra numa coisa muito importante, que é o arrebatamento da igreja. Dentro do arrebatamento da igreja, que é o cerne daquilo que a igreja anseia, existem várias situações que acontecem dentro do arrebatamento da igreja. Dentre elas, aqueles que estão mortos, né, em Cristo, aqueles que não estão mortos em Cristo, né? Então, nós temos aí duas situações, nós temos as nações, nós temos anjos, demônios, nós temos inferno, nós temos o estado da alma, o que acontece com o corpo, nós temos o anticristo, né? Nós temos um apanhado de coisas que é muito, como dizem, é muito assim complexo, né? E dentro da escatologia, nós entendemos que há uma ordem cronológica das coisas, né? Eu não sei se o pastor Alain Johnny quer que eu siga realmente só essa parte aqui, eu posso mesclar? Eu vou apanhar aqui. Então, vamos lá. Então, eu estou meio que perdido, mas a gente vai se embalar aqui, pastor, porque eu estou sem um cronograma correto. Então, o que é escatologia? Né? É do ramo da teologia, que estuda as últimas coisas, como a morte e o juízo e a volta de Cristo à eternidade. Então, colocando isso dentro da doutrina das últimas coisas, nós temos aqui o arrebatamento da igreja, que é muito importante. Então, nós temos o arrebatamento parcial, vocês já ouviram falar nisso? O meso, né? Nós temos ali a visão pré-tribulacionista, que é a nossa, né? Que acredita que a igreja vai ir antes do anticristo, ou seja, vai ser arrebatado. Tem um meso-tribulacionista, que a igreja vai ser, é uma visão teológica, que eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação, né? Quando a gente fala grande tribulação, nós estamos falando aqui das 70 semanas de Daniel, já ouviram falar? As 70 semanas de Daniel, ela faz, para mim, um dos livros
escatológicos mais completos, na minha opinião, e que fala muitas coisas sobre o anticristo, né? Então, dentro do arrebatamento parcial, nós temos o pós-tribulacionista, que acredito que vai ser depois, nós temos a passagem, nós temos a teoria do arrebatamento meso, que nós falamos, e o pré-tribulacionista, que é o nosso caso. Bem, se falando da morte, né? A morte, a realidade da morte. A morte é a separação do corpo, ou seja, a alma, ela é a roupagem do corpo, né? A alma, pode sair muito, né, pastor? A alma, ela é a roupagem do corpo. E o pastor colocou aqui, e é bem verdade, que a questão da alma, ela implica em muitas outras coisas, né? Há quem diga que a alma, ela vai estar num sono eterno. A pessoa morreu, ela vai ficar eternamente dormindo até que aconteça algumas coisas. Essa não é a nossa visão. O estado da alma, a alma ela está consciente, a prova disso foi quando Jesus, naquela passagem ali do rico, né? Do rico e o Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro, morreram ambos, e os dois foram sepultados, e um estava lá do outro lado, né? Ou seja, um foi para o seio de Abraão, e o outro foi para onde? Quem lembra? Um lugar de tormento, né? Um lugar de tormento. Então observe que a alma ela não está em repouso, até porque alguém diz que aquilo é uma parábola. Parábola não se cita nome. E ali está bem claro dizendo que foi Lázaro. Então não é uma parábola, é um fato que Jesus contou, uma história que ela é uma realidade. Tanto é que ele diz, olha, que lá no inferno, ele fala assim, que há rangeiras de dente, o fogo não se apaga, o bicho não morre, né? Então vamos entender o que é a alma. A alma, para vocês, o que é a alma para vocês? No geral, assim. O que vocês entendem que é a alma? É o lugar de aprender. A alma, ela é a nossa consciência, o estado de consciência. E aqui é que está uma das coisas mais importantes. Quando a pessoa morre e vamos dar um exemplo aqui, e vai para o inferno, ela vai sabendo por que está no inferno. Então a gente já lembra, a gente morrer, a gente já lembra de tudo que a gente já passou. Aí a gente não perde a nossa... Não, toda a nossa consciência, porque Paulo vai dizer que... Eu estou tentando, porque é muita coisa engrenada, é um ponto engrenado no outro, eu estou tentando fazer de uma forma que vocês entendam. Por exemplo, quando Paulo disse assim, tem uma passagem que ele fala assim, aquela passagem que ele diz que a obra que nós fizemos por meio do corpo, ela será julgada. Será julgada. Aí o feno, palha, madeira, metais preciosos. Todavia essa passará pelo fogo. Ele cita algumas coisas dessa natureza, né? Então, tudo que o homem fez por meio do corpo, isso vai ter um efeito muito grande, ou com Jesus, ou no juízo, o grande juízo final, que é o grande trono branco. Aí, uma das coisas mais importantes que em relação à morte, nós vamos falar aqui sobre morte nesse momento, que as pessoas confundem muito, e vocês talvez tenham ouvido isso já. As pessoas dizem assim, olha, naquele grande dia, aquilo que você fez escondido, e isso vai vir à tona, e não tem um negócio assim? Isso é balela. Não é bem assim. Por quê? Uma coisa é o julgamento dos mortos em Cristo. Outra coisa é o julgamento dos ímpios, que será uma outra coisa totalmente... São dois eventos diferentes. Para entender a questão da morte, a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, os mortos o quê? Ressuscitarão primeiro, disse Paulo. Então eles encontram com Jesus nas nuvens, diz a Bíblia, e depois Jesus nos transfere para os ares. Certo?
Dito isso, o que acontece? Imediatamente a igreja ela entra no tribunal de Cristo, que é o Bema, chamado Bema. Ele entra no tribunal de Cristo, mas para que ele entra no tribunal de Cristo? A igreja entra para quê? Para receber galardão. Aí entra essa passagem. A questão do corpo em relação à morte e à vida, ela é tão real e vai ter um peso tão grande que quando chegar lá, e isso é muito importante, quando chegar lá, a igreja todavia será salva. Mas aquilo, lembra que nós falamos, feito por meio do corpo? Vou dar um exemplo. Qual é o seu nome? Samuel. Samuel está pregando. Eu vou dar um copo d'água para o Samuel. Né? Tá igual aqui, esse copo d'água aqui. Aí eu dou um copo d'água para o pregador Samuel e falo assim, eu vou colocar esse copo d'água porque eu quero que a igreja veja eu colocando. Eu fiz a obra? Fiz. Então nós temos uma questão. Agora eu vou colocar o copo d'água para o Samuel e vou falar assim, eu vou colocar esse copo d'água porque esse é o teu servo, tua obra é diferente daquilo que eu fiz por meio do meu corpo. E a intenção feita para a minha glória e a outra feita para o reino. Paulo diz que quando essas obras chegarem lá, palha, madeira, ele diz assim, eu coloco meu corpo à servidão, esmurro meu corpo e coloco a servidão, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, aquela obra, não sei se vocês estão conseguindo entender, aquela obra do primeiro exemplo, que eu coloquei ali do copo, que foi para a minha glória, essa obra ela será queimada no fogo. Ela não tem serventia. Entende? Mas ele vai ser salvo? Vai. Esse caso, não é o pecado, tá? Estou falando de pecado. Estou falando daquilo que a gente fez por meio do corpo para a glória nossa. Então, essa questão da morte, ela é muito atrelada a muitas outras coisas, a vários projetos. Porque realmente eu não fiz o planejamento como eu queria fazer, como o pastor Alame, porque não deu tempo para fazer isso. Não é sintetizar tudo, porque é muita coisa agarrada e é por isso que eu estou até meio perdido, né? Mas, então os mortos vão, a igreja entra, esses mortos, né? Eles recebem, Jesus recebe, ele transfere eles para os ares e há quem diga que fica na antessala, né? Na antessala, aguardando o grande dia. Que tem um outro grande dia aí, né? Tem uma outra situação mais à frente. Então, a alma não está inconsciente, a alma está consciente. Então, quando a pessoa vai para o inferno, que nós vamos falar isso aqui um pouquinho lá na frente, até que hora a aula? Para mim entender. 9? Ah, então tá tranquilo. Então, quando a pessoa morre, há um cuidado muito grande. Por isso que nós estávamos falando aqui no início, que a gente começou falando aqui, ouvir vocês falarem sobre missão, isso é muito importante. Porque quando eu vejo um jovem morto, seja ele por acidente, seja ele por bala, seja por atrocidade, a minha primeira pergunta diante dessa matéria escatológica, para onde foi a alma dele? Essa é uma questão. Né? Até onde vai essa diferença aí. Então, isso é muito importante. Então, a alma ela vai conseguir. Então, a alma, o corpo é a roupagem da alma e todas as nossas sensações que nós temos aqui, de consciência, do errado, do certo, tudo isso é carregado para aquele momento, digamos assim, por exemplo, do juízo final. Para aquele que vai para o inferno. Por exemplo, ele não vai ser julgado sem saber o porquê que ele está sendo julgado. Chegar lá, você está condenado e... Não, a pessoa está condenada por quê? Não, ele está ciente de tudo, porque a alma ela carrega tudo isso. Por exemplo, ela vai lembrar do pastor que pregou, ela vai lembrar do evangelista, ela vai lembrar daquele irmãozinho que cercou lá na frente e falou, ela vai lembrar daquele momento que o Espírito Santo falou contigo na igreja. A alma vai carregar todas esses sentimentos, essas situações que vai lembrar você, ou vai lembrar a pessoa, melhor dizendo, e ela não vai ter como escapar, falar assim, eu não sabia. Não vai ter isso.
né? Romanos, é muito interessante, vou chamar, Romanos tem uma passagem que é tão interessante essa questão, eu não sei se é 12:2 ou é 2:12, alguma coisa assim. Eu acho que é 12:2. Se vocês puderem conferir. Não. Não. É Romano. Eu não sei se é 2:12 ou 12:2. Bom, 12:1 é que ele fala alguns culto racional. Não. Então é 12:2. 12:2, isso é verdade. 12:2. Vê se vê. Tem uma passagem aí que fala muito claramente sobre o julgamento. Aí está falando da consciência. Não está falando da consciência. Isso aí é muito interessante, isso aí. Eu acho que é isso daí. É o que fala assim, pois todos os que pecaram... Isso. Lê pra gente, por favor. Aí eu falo para parar num momento aí. Tá. Vai. Assim, pois, Romanos 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples... É só o 12? Não, pode ir. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Sim. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sim, vai embora, pode ir. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Sim. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente e acusando-se ou defendendo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens... Aí, até de conformidade e tal. Então, no dia que Deus vai julgar os homens, o segredo dos homens, né, segundo a intenção dos vossos corações. Então, aí nós temos um ponto interessante. O negócio é tão sério em relação à morte que fizeram essa pergunta. Essa pergunta normalmente é muito comum acontecer. A gente já espera essa pergunta. E aquela pessoa, pastor, que morreu sem Jesus, que nunca ouviu Jesus? Há essa possibilidade? Sim. Né? Uma pessoa lá, um tempo remoto, que o evangelho nem estava lá naquele continente ainda. Como é que vai ser isso? No dia em que Deus há de julgar os homens por meio da consciência, quer acusando ou quer defendendo. Exemplo clássico. Uma pessoa não precisa ter uma lei internalizada no seu coração de saber de matar, se eu posso matar ou não. Ele já sabe que não pode matar. Ele tem essa consciência do certo e do errado. Então Deus vai pegar a consciência. Nesse caso, ele vai ser tão justo que ele vai pesar na balança e vai ver, mesmo não sendo evangélico. Ele sabe do errado, sabe? Vai ser julgado e colocar na balança se ele foi mal ou se ele foi ruim diante da sociedade. Oi? Mas quando uma pessoa morre... Sim, mas sem conhecimento. Não entendi. Sem o conhecimento. Tanto faz, porque há pessoas hoje também que os missionários estão tentando chegar lá ainda. Né? E às vezes são pessoas de alto escalão da bruxaria. Aí. Aí Deus é injusto? Você acha que Deus vai julgar isso de uma forma assim, a gente pensando de uma forma, como é que eu diria assim, justa, da justiça divina? Sim. Acredito que também tenha um pouco de ignorância. Então, assim, tem textos bíblicos que dizem que Deus perdoa o tempo da ignorância. Tanto que o tempo da lei, no Antigo Testamento, dizia que Deus punia o pecado até a 4ª geração. Um texto que chega a dizer isso. Isso para mostrar a sentença de um erro cometido. Tanto que essa crença lá em Mateus no Marcos, não lembro agora, que tem um servo que já chega até a perguntar: quem pecou? Ele e os seus pais. Né? Então Jesus até quebra aquilo ali. Então, nessa linha de raciocínio, eu diria que Deus perdoaria o tempo da ignorância. Sim. Mas o senhor levantou um ponto que também me fez pensar que acredito que até aquele mesmo que teve uma única oportunidade, até no sinal de ver a placa ali, né? De Jesus estão falando com a sua vida, alguma coisa, foi evangelizado. Sim. É porque existe a questão do Espírito Santo que convence ele. A alma dele sabe disso. A alma dele já se rende e às vezes aceita, às vezes não aceita, né?
Até aí, tranquilo? Então, a questão da morte, ela é muito... Eu costumo dizer, que às vezes a gente vê alguns lugares assim, eu não costumo me arriscar em dizer assim, olha, essa pessoa foi para o inferno. Tem coisa que a gente pode ter bem, praticamente, bem visível, mas eu não me arrisco em dizer isso, porque isso é muito complexo, isso pertence ao Criador e ninguém sabe, enquanto a alma reside no corpo e tem a sua consciência e a sua faculdade mental para decidir, a gente não é juiz de ninguém. A princípio, pastor, é correto afirmar que o cristão, né, que ele conhece as escrituras, serve a Deus, ele não vai passar pelo juízo final, ele vai passar pelo final de Cristo. Sim. Então, no caso, seriam 2 julgamentos. É porque... Isso, né? É. Porque por todo o tempo da minha vida, desde... Juntos, né? Julgamentos juntos, né? Não. As pessoas falavam assim, mesmo cristão vai dar conta no juízo final. Isso. Só que o juízo final já diz, juízo final, é a sentença para tu, para eternidade. Exatamente. E é um ponto interessante que você falou, que as pessoas têm um pensamento, e isso é um pensamento, inclusive, até quase que dentro de um campo do espiritismo, que acredita naquele julgamento coletivo. Mas não é. A igreja ela é arrebatada, que nós falamos aqui, o nosso irmão que chegou agora está falando sobre arrebatamento. A igreja ela vai para as nuvens, nas nuvens Jesus transfere ela para os ares. Está escrito assim. Né? Que é como se fosse a antessala realmente. Né? A pessoa está na sala de um hospital e ela não entrou ainda no consultório, mas ela está dentro do hospital, é ali. Aguardando o grande dia, o grande evento, outras as coisas que vão acontecer um pouquinho mais para frente. Todavia, ela está consciente de tudo. E aí, tranquilo? Tá tranquilo? Então, essa questão do julgamento, do grande trono branco, é uma outra questão, é um outro julgamento, é o julgamento dos mortos sem Cristo. De todas as eras que morreram, talvez até essa questão da consciência, né? Dos que de certo e errado que vão para lá e dos que já conheciam desde a época de Adão e Eva, desde a época de Noé, né? Aquelas pessoas vão para lá. Então, o seio de Abraão é uma coisa e o Hades era outra coisa. Tanto é que ele ergue os olhos, não dá a entender que estava assim, porque a Bíblia diz que o rico ele ergue os olhos, tem um abismo ali no meio, e ele vê. Se ele ergue os olhos, logo ele está olhando para cima. Ele não está de frente, né? Ele está erguendo para cima. E ali tem um abismo. O interessante é que ele está totalmente consciente. Então a alma ela carrega toda essa questão humana, né? Como ele diz assim, é feita a nossa imagem e semelhança, né? A imagem é essa coisa mais matéria, essa coisa mais, né? A semelhança já é a coisa mais espiritual, digamos assim. Mas fala, o Samuel. Não, eu vi uma podcast falando sobre um pouco disso aí, e o interessante é que, nessa parábola dos dois, né, do Rico e Lázaro, o Lázaro estava numa condição de estar nesse céu, e o outro estava lá naquele abismo lá, no lugar de tormento. E o interessante é que quem está lá em cima não vê quem está lá embaixo. Uhum. Mas quem está lá embaixo está... Exatamente. Boa colocação. É isso aí. Tem. Aí, esse lugar, ele era até ali, né? Assim, os teólogos, né? Os grandes homens, até o momento em que Jesus ainda não havia inaugurado. Que quando Jesus vem, morre, aquela coisa toda, e ressuscita, tem uma passagem, isso é bem polêmico, inclusive, né? Tem aquela passagem que diz que ele pregou aos espíritos, não tem uma passagem assim? Diz que ele pregou aos espíritos, isso é bem complexo, né? Alguém que diz que Jesus foi lá no inferno, eu particularmente não acredito nesse contexto. Para que Jesus iria no inferno pregar para quem já está condenado? Não tem sentido. Concorda? Então ele prega aos espíritos e a Bíblia diz que ele leva o cativo ao cativeiro, ou seja, ele pega esse pessoal do seio de Abraão, ele diz, sou Jesus, o Messias, sou o Messias que vocês esperavam, o rei, né? Pregam para eles da aliança, da velha aliança, agora só nova aliança, e transfere esse lugar para o paraíso. Deu para entender?
Aí agora fica só o que lá? Só o lugar de tormento. Que antes era... Aí Jesus veio e transfere isso para lá e fica agora só para quem morre sem Cristo. Ele vai... E daquela questão ainda do lago de fogo. Isso é uma outra questão. O lugar de tormento, ele existe e ele é real. Lembra que a alma carrega as nossas sensações? Ele carrega de tudo, carrega tudo. Todas as sensações, toda a nossa consciência do certo, do errado, tudo que a gente fez por meio do corpo. Então a alma, você queima aqui, o dedo, aquele negócio que é queimando, essa sensação, dizem os estudiosos, é a sensação que a alma tem também no inferno, é a mesma coisa. Ela carrega toda essa lembrança de dor, de sofrimento, de tudo, ela carrega. Tanto é que no grande julgamento, que é o grande trono branco, ele vai ressuscitar todos. Todos os mortos serão ressuscitados novamente, sabiam disso? Todos os mortos serão ressuscitados. Isso diz também os que já estão lá, aguardando ainda. Sim, eles trazem à tona. Porque foi feito por meio do... Tudo que ele fez por meio do quê? Do corpo. Assim, tem uma outra abordagem também sobre esse assunto que diz que... acho que é sobre o julgamento, fala que eles estão tipo, também como função de sala do inferno. É isso, mais ou menos? O lugar que ainda não é o inferno. É um lugar tipo pré-inferno. Agora estou falando de sala e tal. Por quê? Porque eles vão receber esse julgamento, mas o mais interessante é que esse lugar não foi criado para nós. Não. É um lugar criado por diabo e seus anjos. Sim. Porém, os que seguiram estão trilhando. Isso é um lugar de tormento que alguns já acreditam que é um inferno, por isso que a pessoa usa muito esse termo, né? Ah, a vida da pessoa está no inferno, minha vida está no inferno. O tormento, ele existe porque ele é real, independente de onde vai ser. Agora, o grande trono branco é um julgamento que a Bíblia diz que o céu vai se enrolar, já viu essa passagem? Vai se enrolar como um rolo, um pergaminho, e vão fugir tudo diante dele, e não se ouve lugar para eles. É um lugar tão terrível que ainda não tem como pontuar onde vai ser. Só sabe que está dentro do controle de Deus e da onde eles serão julgados também. Aí o grande trono branco vai ressuscitar todo mundo e comparecerá. Todo mundo. Grandes, pequenos, reis, né, sábios, e vão comparecer ali. Aí sim. Aí é uma outra questão que quando ele executar o que ele tem que falar ali, julgar, melhor dizendo, ele vai executar o juízo divino. Então aí vai corpo e alma serão lançados no lago de fogo. Aí é a morte eterna, realmente. Né? Aí é a separação total de Deus. Porque até agora, né, pessoal, diz os estudiosos que essa daí é uma parte bem dolorosa. Porque ele vai tentar procurar a existência e não se sabe como ele não vai encontrar. Aí é a separação total de Deus, né? O pastor falar que o inferno só vai ser terrível porque é o único lugar onde Deus está. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Né? Se você se esconder, embaixo, em cima, ele está lá. Mas o inferno nunca ele não está. Exatamente. Exatamente. É um negócio bem, assim, bem... Mas é importante a gente falar. Às vezes essa aula é tão importante porque às vezes a gente vê algumas coisas. Eu tenho um colega que uma vez ele falou assim: pastor, eu fui numa pregação e nós já estamos vivendo o cavaleiro do Apocalipse e tal. Eu falei: é mesmo, rapaz? Uma ovelhinha aí. Aí falei: rapaz, lembra das aulas? Os cavaleiros, né, do Apocalipse, os cavalos. Isso só se dá depois de quê, irmão? Do arrebatamento. Então, já viu o arrebatamento? Não, então não é o cavaleiro. Então, o ponto de partida é o arrebatamento da igreja. A partir dali é que as profecias, que é desde de Gênesis até o livro do Apocalipse, elas vão se completando e dando um sentido, né? Como a de Daniel, de Isaías, o milênio. Então, isso tudo está atrelado a essa questão entre a morte e a vida, né? O reino de Cristo e o reino do adversário. Então, a morte e a vida, ela vai estar sempre nessa questão aí. Até o julgamento das nações. As nações vão ter os julgamentos delas, né? Tudo. Vai ter o julgamento
dos homens, vai ter o julgamento dos anjos também, que é pós-milênio. Então tem toda uma questão aí. Entende? Então vamos lá. Então o Estado, estão sintetizando aqui, o Estado é um Estado o quê? Intermediário? Rapaz, a hora voa. Então nós entendemos que eles não estão o quê? Inconscientes, eles estão conscientes. Porque quando houver o julgamento, ele vai ser julgado segundo aquilo que ele fez por meio do corpo, como disse Paulo. Acho que aí está dando para entender mais ou menos? Está dando para entender, irmão? Estou tentando sintetizar aqui. O juízo final. Vamos ver aqui onde está o... Então, nós somos o quê? Pré-tribulacionista. Por quê? Porque nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes, depois, no meio. Como é que vai ser isso? Do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada o quê? Antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? Como é que vai ser a nossa visão? Qual é a nossa visão? É pré-tribulacionista. Porque nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Há quem diga, inclusive melhor não falar, um dos pastores aí, acredita-se que a igreja vai ser no meio, vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Eu conheço pastores que acreditam que nós estamos vivendo um milênio já. Já falando muito sobre... Não, tá tranquilo, eu gosto assim, é bom assim. É porque isso aí tem muitas dúvidas, então a hora é agora, semana passada. Sim. Por exemplo, eu já, assim, através de alguns estudos e até mesmo já participei de outros estudos, até a escola militar falando um pouco sobre escatologia. Então, esse lance de pré, o senhor falou de meso, eu nem sabia, para mim era pré e pós só. Agora é até novo para mim. O pré seria antes da grande tribulação, isso. E o pós, depois passa os 7 anos depois, e o mês é na metade da semana. Assim, descortinando um pouco do que eu aprendi até hoje, não sei se está correto. Todos os cenários, que seja pré, meso ou pós, isso leva muita discordância, mas o cenário é o mesmo, baseado no seguinte: Jesus vai voltar diante do cenário. Isso. Diante de um cenário. E isso foi... Independente de se for meso, pós, ou pré. Isso aí. E o interessante nessa situação é que isso também desbanca o argumento que eu acredito que todos nós já ouvimos isso a vida inteira, que Jesus é visto como uma surpresa. Um raio, um trovão, nas nuvens, e viria. E isso acredito que seria um pouco até místico, se Jesus voltasse dessa forma, porque acredito que o arrebatamento teria que ser algo visível. Correto? Ou não? Ou teria que ser uma coisa imperceptível. Porque eu sei que ele vai vir diante de um cenário. Sim. Então, a volta dele vai ser eminente. Isso é claro. A forma que vai se dar, de maneira que vai se dar, que há suas implicações, as suas características. Quando o Senhor voltar, independentemente dos 3 cenários, quando o Senhor voltar, como vai estar a condição da Bíblia? Porque se a Bíblia estiver impressa bonitinha, vamos dizer que não, ele não voltou. Ele veio resgatar. Nesse momento, a gente ainda vai ter, a gente não, quer dizer, quem ficar. Boa. Que jeito, Pensei que depois que ele ficar pegando a Bíblia. Deixar esse panelinho E aí, como fica a questão da Bíblia? Você fala a Bíblia é papel mesmo? É papel. Então, olha só, a questão é no sentido do Espírito Santo que tá atuando, independente no sentido assim do papel, ele atua através da Bíblia, a da palavra, que ela não contém, ela é a palavra. Então, nós temos hoje, a humanidade tem a pessoa do Espírito Santo que vai convencer. A partir do arrebatamento da igreja, aí há várias discussões sobre isso, porque alguns dizem que o Espírito Santo não vai estar presente. Eu discordo. Por quê?
Porque, na verdade, ele é onisciente e onipresente e onipotente. Ele vai estar presente. Aí tem uma grande, eu não lembro agora qual é a passagem, por isso que eu teria que separar, que os teólogos apontam o seguinte: antes do arrebatamento da igreja, nós tínhamos um cenário, depois do arrebatamento da igreja, nós temos outro cenário, Então ele vai explicando que naquele momento, que hoje nós temos a graça, nós temos dois evangelhos. O evangelho, que a palavra evangelho significa as boas novas, tanto no Velho como no Novo. Só que tem uma passagem que diz assim: e quando esse evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, então virá o fim. Há um equívoco muito grande, um erro muito grande, é que as pessoas falam assim: Jesus não pode vir agora, então tem um tempo ainda, porque o evangelho não foi pregado nos 4 cantos. Mas se você olhar o contexto, ele não está falando exatamente isso, está falando assim: e quando este evangelho do reino for pregado nos 4 cantos do mundo, então verá o fim da grande tribulação. O contexto lá é a grande tribulação. Entende? Então, entendeu? Dentro do período. Aí quando ele chegar ali, quando ele chegar nesse momento do arrebatamento, há quem diga que ele não vai atuar da mesma forma que ele atua hoje, o Espírito Santo. Ele vai estar presente? Mas como é que era no Velho Testamento? Ele inspirava os homens, né? Profetizava até, não é isso? Mas ele tinha uma finalidade, ele tinha momentos específicos, vamos dizer assim. Mas na grande tribulação, ele não vai atuar como o Consolador. Aí os teólogos dizem, aí tem alguns, eu posso depois mandar para vocês, e tem aqui várias, posso até mandar o livro completo, é um livro grossão. Fala que ele vai ser como no Antigo Testamento, vai ser por meio da fé. É correto dizer... Porque antigamente não era por fé, que o Messias estava vindo? Não tinha o Espírito Santo dessa forma, tinha? De consolar, não tinha daquela maneira, né? Dessa forma de atuação, digamos, esse campo de atuação. O que acontece é que muita da nossa cultura veio daquele filme, eu digo, por mim, deixados para trás. Sim. A gente fica... Sim. O que tem de real, né? Bom. Todo mundo impactado disso aí. É correto dizer, então, que mesmo diante do cenário do arrebatamento, hoje no arrebatamento não é possível ser salvo. Correto? Sim, só que... Vai ser muito mais difícil. Não, eu já vi pessoas dizerem assim... qualquer coisa eu vou na segunda leve. Se não está conseguindo nem ir na primeira, você acha que na segunda, e outra coisa, né? Na segunda, nós temos aí a trindade satânica que vai estar operando de uma forma, né? Os cálices, as trombetas, as sucessões de acontecimentos proféticos que vão acontecer, que a pressão demoníaca vai ser muito grande. Então, o mundo espiritual, exatamente, vai ser muito tênue essa linha entre o mundo espiritual, né? Então, voltando aqui só para me organizar meu pensamento, mas tá dentro, né? Tá dentro, que a gente vai costurando, vai lá, vem cá. Então, os mortos, eles ressuscitam primeiro, né? Vai para o tribunal de Cristo ali que nós falamos, né? Paulo vai dizer que a igreja entra no tribunal para efeito de galardão. Esse julgamento não é o mesmo do juízo final, do grande trono branco, é uma outra coisa, né? Então é importante saber isso. Então, o ponto de partida e o divisor de águas é a igreja. Aí a pessoa fala assim: mas é o cavalo, tal como eu falei para vocês. Não, mas nós estamos vivendo princípios das dores. Sim. São os sinais, e se você observar, os sinais da volta, eles estão ficando mais intensos, digamos assim. A gente sempre ouviu falar de guerra, mas você já observou que as guerras estão ficando mais intensas? Não é isso? A gente está ouvindo de muitas crises agora, né? Então está aumentando cada vez mais essa intensidade. Naquele grande dia, o anticristo vai ter vários blocos de nações que vai vir contra Israel, outra história que vai ser bem interessante também quando Jesus desce ali no Monte das Oliveiras. Então, isso é uma outra questão, vamos ver se a gente consegue abordar aqui. Então, essa questão da morte deu para a gente entender mais ou menos assim,
e tal. Tem mais alguma pergunta? Não, depois eu só me parar, porque tem que trocar o microfone e como é que eu tô 10 minutinhos. Tá bom. Quiser parar agora, pode parar. Então vamos lá. Pastor, eu acho que eu vou caminhando por isso aqui mesmo. Tá. Que tá dentro da mesma. Então vamos lá. Então falando aqui sobre o arrebatamento, né, a necessidade de um intervalo, que é o tribunal de Cristo, ou seja, no arrebatamento tem esse intervalo de tempo onde vai ocorrer o tribunal de Cristo, a apresentação da igreja a Cristo, né, e tem uma outra questão aqui que é as bodas do Cordeiro, que é o grande banquete, que é a festa. Então há uma distinção entre o arrebatamento e a segunda grande vinda, né, do Senhor. Né? Porque na translação compreende a retirada dos crentes, enquanto no segundo advento requer só o aparecimento do Filho. Na translação, os santos são levados aos ares, enquanto na segunda, Cristo volta à terra. Então, existe essa questão. Na primeira, a igreja vai, na segunda, é ele que vem, né, com a igreja. A translação ela é iminente, enquanto a segunda vinda ela é precedida de multidão de sinais, que é o que a gente tem falado aqui agora. Essa multidão de sinais ela já existe desde o passado, só que elas estão mais intensas, né? As guerras estão mais intensas, as doenças estão mais intensas, estão mais complexas, né? A cada dia vai surgindo novas coisas, novas tecnologias. Daniel viu muitas coisas daquela época. Então, os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento a gente não vai falar, porque isso aqui é uma outra visão, né? O lugar do grande julgamento da igreja, né, será nos ares, né? O juiz é o próprio Senhor, relacionado aos crentes, a avaliação, a questão da salvação não está sendo considerada, ou seja, não vai perder a salvação naquela questão que nós falamos no julgamento da igreja. A igreja ela não perde salvação, ela vai para o julgamento e aquilo que é feito por meio do corpo, como nós falamos, né? Não sei se o irmão estava aqui, né? Obras de madeira, de feno e de palha, ela será queimada, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente fez por meio do corpo para a nossa glória, mesmo fazendo para a obra de Deus, essas serão desqualificadas, né? Mas aquilo que eu fiz para o Senhor, essa será aprovada. Note que a questão do corpo ela está sempre em tudo. Por isso que no grande julgamento, por isso que o corpo será transformado, né? E é por isso que no grande juízo, o corpo ele é ressuscitado para aplacar a justiça divina sobre aquilo que foi feito no meio do corpo em relação ao pecado para o grande julgamento. Mas aí o que vai definir essas obras, no caso, a intenção do coração? Eu fiz uma coisa para a obra. Isso. Não era eu. Sim, nós falamos isso aí. Eu dou um exemplo aqui, eu estou dando a água para o pastor Johnny. Eu dei a água, está pregando. Aí eu dei a água com a intenção, eu falei assim, eu quero entregar essa água aqui, estou entregando essa água só porque é a sua obra. A sua obra, o Senhor merece toda a honra, toda a glória, sua obra não pode parar. Você tem um intuito da obra, do reino. Agora eu quero dar essa água aqui para o pastor Johnny, porque eu quero que a igreja me veja fazendo isso. Fez a obra? Fez. Mas Paulo disse que essa obra será desqualificada. Então, quando ela se apresentar no tribunal, mesmo sendo a obra, ela vai ser queimada no fogo, ou seja, ela vai ser desqualificada, não vai ter nenhum proveito no reino. O reino só vai servir aquilo que foi feito por meio do Espírito. Isso, o galardão. É 2, né? Porque o galardão é a relação à obra, exatamente. Né? Então, a base da salvação, tem uma frase aqui de um teólogo, acho que é Pridman o nome dele, acho que a pronúncia é essa. Ele diz assim, um santo nunca mais será julgado pelas suas iniquidades naturais ou herdadas, pois já está legalmente morto com Cristo, e não é mais conhecido ou tratado com base em sua responsabilidade natural. Achei muito interessante isso aqui. Não sei se conseguiram entender, olha só. Ele está legalmente morto com Cristo. Ele está morto, então legalmente ele não pode responder. Entende? Por meio do corpo, naturalmente. O que ele fez por meio do corpo, da responsabilidade natural. Aquilo que foi feito por meio do corpo. Né? Já de contrapartida, aquele que foi para o inferno,
ele vai também julgar a responsabilidade que ele fez no meio do corpo. Como ele não está em Cristo, o diabo vai ter acesso no sentido de acusação e o próprio Deus, quando tiver que o livro da vida ali, o livro das obras, aí isso tudo vai se colocar também de forma... Estão nuas e patentes diante do Senhor. Isso é uma questão das obras. Vamos lá. Estou lá, me colocou na... O significado da semana. Vocês já viram falar das 70 semanas de Daniel, né? 70 semanas de Daniel, que está ali no capítulo 9 de Daniel. Capítulo 8 fala de algumas coisas também, mas não fala também das profecias, dos símbolos, né? De algumas questões dos reinos, dos tempos. Mas 9 vai falar que ele faz uma aliança por uma semana, ou seja, por 7 anos. Né? Ele fará uma aliança ali no meio da semana, que são os 3 anos e meio, ele quebra essa aliança e começa a perseguição aplacamente. Até os 3 primeiros anos da grande tribulação será uma falsa paz. Jesus ele disse assim, e quando ouvir falar em paz, haverá o quê? Repentina destruição. Acredita-se que é nessa palavra de Jesus que ele está se referindo quando essa aliança for quebrada, inclusive com Israel, que Israel vai cair também nessa questão. E, no caso, quando o senhor olha aí acerca desse anticristo, o senhor acha que ele viria de Israel, conhecia as leis? Você quer que eu diga a minha opinião? A sua opinião. Eu acredito que ele vai ser... Na verdade, a Bíblia fala assim, sobre a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do mar. Nós temos... A gente ouve muitas coisas, né? Você já ouviu falar que um falou que ele acredita que o anticristo vai ser o genro do Trump. E tem um também lá da Arábia, lá um que anda assim, que ele nem fala direito, o cara anda, parece até que é um robô. Que ele é meio... Parece que não tem alma, já viu? Ele é uma pessoa estranha. Então, é uma das características também. Vamos já falar que até o Macron, né? Enfim, eu só sei de uma coisa. Melhor dizendo, a igreja sabe, né? Nesse sentido, em relação à palavra. Que o arrebatamento vai acontecer. E quando acontecer, o anticristo já vai estar pronto. Quando a igreja for arrebatada, já começa, a profecia já se cumpre. O relógio escatológico começa a contar as profecias de forma sucessivas, né? Seria bem evidente a paz? Eu não me recordo agora, mas tem. A paz seria uma evidência. O capítulo de Apocalipse fala, acho que, eu não sei se é o 2, a Bíblia está aí? Se é o 2. Se não me fala a memória, é o 2. Deixa eu ver se é. O 2 é as cartas. As cartas das igrejas. Esse? Não. Qual é o assunto que mais faz achar? É que ele fala sobre, e foi dado, ele montado no cavalo branco e saiu para vencer. Eu não me recordo agora na época. Isso aí, inclusive, eu vi pessoas pregando nisso aí. Apocalipse 19? Eu acho que do cavalo branco? Vê, fala aí para eu ver. Eu não me recordo. Isso aí, isso aí é interessante, que eu vou falar agora, que eu já vi pessoas pregando isso aí. Vi o céu aberto, eis com um cavalo branco, o cavaleiro se chama fiel verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Não. 6-2, deixa eu ver se é o 6-2. Eu acho que é 6-2. Fala do cavalo branco? E eu vi então, eis o cavalo branco e o seu cavaleiro com o mar. Isso, olha lá. Isso aí, vai lá, pode ler. Tá, lê aquela versão da minha? Pode ser. Aí eu olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, volta lá, pastor. Está dizendo lá que o cavalo branco que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Aí a pessoa pensa que esse cavaleiro aí é Cristo.
esse aí é o anticristo. E foi-lhe dada uma autoridade, uma potestade satânica, né, demoníaca, foi-lhe dada uma coroa, um arco, olha lá, ó, foi dado sobre, tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Nesse sentido. Então a pessoa, eu já vi pregadores, pastor, falando que isso aí, pregando com toda eloquência, mas por conta do conhecimento, a falta de conhecimento, falando que isso aí é Jesus. Não, isso aí é o anticristo. Entende? Então, há várias situações que acontecem ali. Então, Daniel vai falar que ele fez uma aliança por 7 semanas. E no meio da semana ele quebra, que são as 70 semanas, que é Shábua, né? A palavra Shábua que significa 7. Na verdade, só para a gente sintetizar, são 490 anos proféticos. Desde a saída do povo, né, até a restauração ali, até a morte de Cristo, nós temos os 70 anos, somando aquilo tudinho, da saída do povo, vai somando isso tudinho, nós temos 483 anos proféticos. Ora, isso feito, tem também aqui, eu posso mandar para vocês, a matemática dos teólogos, 483 anos proféticos. Ora, são 490, quantos anos faltam? São justamente os 7 anos da grande tribulação que o relógio escatológico começa a engrenar a partir do arrebatamento da igreja. Entende? Então, essa questão ali, às vezes, pessoas falam algumas coisas, mas porque não conhecem. Então, é muito importante a gente saber esses detalhes. Eu sempre tento fazer com os alunos o seguinte, olha, o referencial é a igreja, vem falando de cavaleiro, vem falando daquilo, vem falando daquilo, que é o exemplo clássico. E a igreja? A igreja foi? Não, então não é o cavaleiro do Apocalipse. São princípios de dores, são situações que vão acontecendo, que vão intensificando, e algumas coisas só vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Não tem como. Senão aí vai estar em discordância com a palavra. Concordam? Que há uma engrenagem, há uma profecia já lançada, né, proferida desde os antigos já, desde os profetas. Tá dando para entender, gente? Tá dando para... Tá dando? Então vamos lá. O segundo advento com o Messias, ele acontece após a tribulação. O ajuntamento de Israel, ou seja, a grande tribulação ela vai tratar muito a questão de Israel também. Né? Aqueles que habitam sobre a terra, e uma das questões é Israel. Vai tratar muito Israel nessa questão aí. Que Israel vai ser enganado, quando ele quebra a aliança, o anticristo vem com toda a força junto aos vários blocos de nações, né? E as nações vêm contra Israel, Israel vai estar encurralada ali, vai estar encurralado literalmente, e quando ela estiver encurralada ali, porque quando ele quebrar, ele vai entender que o anticristo ele pensava que era o Cristo, foi enganado. Quando eles entenderem que não é o Messias, eles vão se levantar. Quando ele se levantar, o anticristo quebra essa aliança e começa a perseguição. Quando quebrar essa perseguição, ele vai criar vários blocos de nações. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Da falsa paz. Da falsa paz. Né? Lembrando que todo o período, tanto da metade até a outra, é a grande a tribulação, o período tribulacional. Mas é conhecido como grande tribulação dos 3 anos e meio para frente. Porque a intensidade do até ali vai ter a justiça social, que ele fala, uma nova economia, uma moeda, né? Todos vão comprar, né? O cara vai ser o cara, né? Digamos assim, vai ser a pessoa, vai ser influente, né? Aí nós falamos sobre até lembrando, a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do mar, né? Da terra é o falso profeta, que eu acredito que o falso profeta será, o pastor Alain gosta de comentar, né? Gosta de fazer as provocações ali. A besta que surgiu da terra, eu também acredito, eu acredito que vai ser de origem judaica. Por quê? Porque vai tratar dessas coisas do sacrifício, e ninguém conhece mais os sacrifícios de adoração como eles. Agora, a besta que surgiu do mar, está falando das nações, toda vez que a Bíblia fala sobre mar, ela está apontando muito para a questão das nações, vai surgir dentro das nações, uma pessoa pronta, preparada, há quem diga que está sendo preparada agora, outros, né, a gente não sabe, se o arrebatamento for daqui a algumas horas, já está pronto. Né? O fato é que ele vai aparecer no cenário, dando uma solução, né, acredita-se por conta da questão caótica, economicamente,
todas as estruturas mundiais serão abaladas, talvez com o arrebatamento da igreja, que muitas pessoas, existem muitos crentes aí que são milionários e que serão arrebatados, e que muitas coisas vão acontecer, bolsa de valores, e ele vai aparecer no cenário produzindo aí uma falsa paz, uma falsa organização social, econômica, etc, etc. Fala, pastorzão. Então, no caso, essa desordem toda, né, esse climax, essa desordem toda se dá por causa do arrebatamento. Sim. Intensifica por quê? Intensifica porque tem as taças das iras, né? Dos cavaleiros. São coisas muito sincronizadas ali. Seriam antes do arrebatamento? Ou não? Não, depois do arrebatamento. As trombetas seriam antes ou depois? As trombetas, o que Paulo fala lá em Colossenses é antes a última trombeta. Mas quando fala das trombetas, há uma sessão de chamamento, né, de um mundo espiritual que vai ser ativado, digamos assim, e começa associações de profecias. Na verdade, são profecias, que está dentro do livro do Apocalipse, que existe as trombetas, existem os cavaleiros, existem as taças. Então, tudo isso faz parte... Mas assim, tudo isso teria acontecido depois do arrebatamento? Depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Então é incorreto dizer que estamos vivendo as taças. Equivocado. Parte das águas vão ficar, né? Equivocado porque parte do pressuposto da igreja que está aqui. Então, se a igreja está aqui e tudo isso é relatado após o arrebatamento da igreja, logo não é. Logo não tem sentido, porque após o arrebatamento, não tem como ser antes. Entende? É uma organização. O cenário é profético. A profecia ela acontece depois. As trombetas. Uma pergunta que perturba o coração. Não tem nenhuma possibilidade, claro, se o som a gente está estudando, mas não haveria nenhuma possibilidade de a igreja vivenciar a tribulação na terra e subir depois da tribulação. A tribulação, será que você poderia ser vamos dizer assim, uma linguagem clara, uma purificação, aquele que realmente não vai largar Jesus, aquele que largaria, né? Porque assim, isso. Porque assim, a gente já vive um cenário, isso é importante, todo mundo aí tem essa dúvida, só uma parte das pessoas. Sim. Porque assim, é interessante a gente refletir sobre isso, porque a gente já vive um cenário de apostasia e muito distante daquilo que Sim. Os discípulos de Jesus, por exemplo, lá no início da igreja também viam as perseguições, as lutas, não são as mesmas. E não quero dizer que a gente tem que ver mesmo, né? Que a gente tem estrutura para isso. E sim, 100% isso. Mas algo ainda me deixa assim, cabe como se parece fácil. Como se tivesse. Como se ainda tivesse fácil, sabe? Porque para a igreja realmente a gente atravessa assim, muitos desafios. Mas fica essa dúvida, né? Então, olha só. Eu estou tentando achar até aqui a passagem aqui que fala, eu vi quase aquela aqui agora, que talvez responda a sua pergunta. Mas a questão, ela vai para além. Rapaz, eu não estou achando. Eu vi ela clarinha aqui. Mas eu não lembro qual capítulo é. É para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Partindo desse pressuposto que é para tentar aqueles que habitam sobre a terra, a igreja não vai estar sobre a terra. Isso é um dos capítulos, são vários capítulos que falam sobre a pré-tribulação. Partindo do pressuposto que a igreja não estará aqui, logo... Apocalipse 3. Deixa eu ver. Eu não lembro aqui. Isso é uma das passagens. Né? Aqui na questão pré-tribulacionista. Deixa eu ver aqui. Segunda vinda tem... E aí fala da igreja do quarto. A gente vai aí na hora da tentação, que é aqui sobre o mundo. Isso aí é um dos também que os teólogos apoiam. Há várias vertentes, é por isso que há várias vertentes teológicas, do meso, do pós e do pré. Eu não acredito que a igreja vai passar nesse sentido. Porque a igreja ela já passa muita coisa.
ela já passa a das maiores batalhas, que é galgar o degrau da salvação a cada dia. E se não fosse abreviada, a Bíblia diz... Se não fosse abreviado, não suportaria, exatamente. Isso aí é um ponto. Você já respondeu, como disse Freud, como disse Jesus, tu dizes, né? Então, mas eu não achei que não, mas é uma dessas daí, entende? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então, quem quiser ler depois aí, só se guardar, é Daniel 9:24, que fala dessa questão da aliança que ele faz com Israel, que ele ali fala claramente do anticristo. É semelhante também àquela questão da estátua, né, que Daniel viu ali, né? A questão da estátua, ela também faz muita referência aos governos, aos tempos. Ali estava falando da Grande Babilônia, depois o tronco fala do reino Medo-Persa, depois o quadril fala da Grécia, né? A questão da sexualidade, né? A questão de falar aquele homem é um homem grego por conta da boniteza que existia, né? Essas coisas assim. Então, a Grécia, aí tem as pernas, né? Que eu não me recordo agora qual governo que se trata, mas depois tem um último que são os pés misturados com barro, ferro e barro. Roma, né? Pernas que é Roma, né? Isso mesmo, os passos largos mesmo. Bom, pastor. Então, e depois o último governo, que é o governo, acho que humano, que é o governo humano, que é ferro e barro. Aí a Bíblia diz que vai vir uma pedra, né? Uma grande pedra, e vai quebrar e vai esmiuçar. Quem é essa pedra? Cristo. Ou seja, todos os governos anteriores que existiram, desde Adão e Eva, né? O governo vem surgindo, patriarcal e tal, reis, nenhum foram capazes de organizar e cumprir aquilo que realmente Deus quer. Ou seja, o governo de Deus está acima desses governos, né? Porque o governo de Deus sempre quis ser teocrático, como o lado de Adão e Eva lá. Depois que Eva e Adão lá pecaram, o governo já deixou de ser teocrático na sua essência, né? Vamos lá. Estou tentando avançar aqui. Nós estamos falando sobre também, nós temos o tempo dos gentios, existe também a questão escatológica, existe também o julgamento das nações que foram contra Israel. Já viram falar ali? Multidões e multidões no vale de Josafá, né? Joel capítulo 2, né? Está falando ali é um grande evento que vai acontecer quando Israel estiver encurralado pelo anticristo, as nações, inclusive algumas pessoas, pelo mapeamento e pela forma da escrita e dos nomes, que eu não, geograficamente, acredito que uma das alavancas maiores, além dos países do Oriente, é a Rússia, né? A Rússia vai ser um estopim muito grande. Tem dentro dessa revista que eu vou mandar para vocês, ele fala isso aí, entendeu? Que tem poderá ser uma participação uma influência muito grande. Então, quando fechar ali, Israel vai ficar o quê? Vai ficar encurralado. Lá no Vale do Megido, né? O Megido, uns falam Megido, outros falam Megido, né? Onde foi o palco de várias batalhas ali de Israel. Né? Ali vai juntar todos os estandartes das grandes nações que vão vir contra Israel. Quando Israel ficar encurralado ali... Ele passa o Eufrates. Eu não me recordo. E tem uma passagem que fala que o rio também vai secar. Sim. Aí hoje, se você pesquisar esse rio, ele está secando. Certo. Aí a pessoa fala, ele está secando aí. Até uma morta agora está tendo peixe, né? Começou a ter vida lá. Então, inclusive isso é profético também, essa questão de uma morta, existe uma... Resumindo, quando Israel estiver encurralado ali, as nações bombardeando, não vai ter o que fazer. O que Israel vai fazer? Qual será a opção de Israel? Clamar. Clamar a quem? Ao Messias. Aí é nesse momento que Jesus desce no Monte das Oliveiras, coloca os dois pés no Monte das Oliveiras e fende o monte em duas bandas e forma-se um grande vale, onde vai estar todas as nações. Ali vai ser um julgamento das nações também. Oi? Não pode ser baseado por Israel a volta de Cristo? Não, a volta de Cristo... Não, aí no caso ele está falando já aconteceu. Já aconteceu. Para a igreja. Para a igreja já foi. Isso aí é o cenário de... Anticristo, do fim mesmo. As questões mundiais. Entende? Aí Jesus vem... É o quê? Não entendi.
Eu tenho um amigo, o pastor, mas que lembra dele, o pastor que nós fizemos não sei se o pastor não estava, o pastor Ribanês, você chegou a fazer. Ele era lá da Sara na Terra Ferida. Aí ele era nortista. Aí ele falou assim, rapaz, eu nortista, sempre gostei de uma faca. Aí eu sou crente, pastor, do lado dos demônios, do lado de Cristo, eu vou estar com o corpo mesmo que... com a espada, que eu manuseava bem. Eu só vou falar assim, pastor Luiz, eu dou na primeira asa, se tiver, e quando ele fizer o parafuso, a igreja vem. Isso é só para a gente descontrair, mas é isso. Então, voltando aqui, então Israel vai ser, aí ele vai dividir, vai julgar ali as nações, né? E ali ele vai julgar as nações. Quem entra, e outra coisa interessante, quando é que começa o período milenar? É quando se termina a grande tribulação. Período tribulacional é um divisor de água. Os últimos dias, o último período da grande tribulação, ou seja, os 7 anos completos, quando completar essa questão, esse cenário todo de Jesus vai julgar quem entra e quem não entra no reino milenar. Vai haver ainda vida, vamos supor, por 1000 anos aí. Com Jesus julgando até presencialmente os que estiverem nessa era. A maldição ela será extirpada, né? Igual ele falou para Adão, olha, por causa de você e Eva, maldito será a terra. Mas não é o novo mundo e não vai estar no céu. Isso. Há quem diga que a igreja participará do milênio. São vertentes, né? Já ouviu falar que o meu professor dizia que a igreja teria acesso, né? Eles falam que a igreja volta e fica com Jesus aqui. Ela volta quando ela reina, né? Quando ele vem reinar, ela volta com ele nesse sentido. Entendi. Aí há várias vertentes que eu não vou entrar por aí, né? Mas há uma grande possibilidade. Então a maldição será tirada. Tem uma passagem do Velho Testamento que diz que o homem vai plantar e quando ele olhar para trás já nasceu, porque a maldição não está, já nasceu e já brotou e já deu fruto na hora, sim. Não haverá coxo, aleijado, haverá... Israel será a capital da adoração, todos serão súditos de Israel, prestarão honra. Jerusalém se encaixa nisso? Vindo ataviada do céu? Isso é depois. Não, depois do milênio? Isso aí? Depois do milênio. Por quê? No finalzinho do milênio, o diabo será solto. No final do milênio, ele será solto. Quando completar os 1000 anos, ele será solto para incitar as nações. Viu essa parte? Ele vai incitar as nações, que aí vai brotar ainda, aqueles que nasceram ali dentro ali, vai brotar ainda alguma coisa do coração dos homens. Ele vai julgar que dali, depois julga os homens, julga os anjos, julga as nações, né? Depois julga os homens, e ali acontece um grande evento que é a Nova Jerusalém, que tem a questão também do fogo, né? De glória, que vai purificar a terra, e João diz que a Nova Jerusalém ela vem ataviada e faz uma fusão com a terra. Vou falar do céu, o planeta, ele está vindo cada dia mais próximo. Sério, isso é uma coisa séria. Se você ver, não falar, se você calcular, o planeta vai chegar aqui e está em direção. É igual esse negócio agora, né? O T30, né? Não, é esse T30 não, é o outro, falava é cada coisa, né? Então, que horas são que postou por aí? É um pau de 52. 52, vou terminar às 9 mesmo. Então, abençoados, olha só, então nós vamos ter sucessões de guerra, tal, nós vamos ter a questão das trombetas, das taças, nós vamos ter a grande meretriz no período tribulacional, né? Estou pegando aqui, a grande meretriz, quem é a grande meretriz? É esse covil do poder religioso, né? De alguma forma vai ficar manifesto ali, dominado pelo falso profeta, né? Oi? Ele vai, a questão da adoração, ele vai pegar o anticristo, colocar dentro do templo e vai evocar toda a adoração para ele, e é nesse momento que Israel vai identificar, digamos assim. Então a questão da adoração, ele vai pedir toda a adoração para ele vai ser reconhecido como um Deus mesmo. E o senhor acha que no caso a Igreja Católica abraçaria essa ideia com uma vida que ela, teoricamente... ela tem um poder político. Ela tem um poder político também. Eu, sinceramente, acredito que fala aquela que está entre as colinas, né? E fala muito da Itália, as 7 colinas. Então,
essa questão da Igreja Católica é muito, a gente não pode afirmar, mas é uma coisa muito, assim, tem mais sentido, né? Tem coerência. Tem uma coerência. Aquele Mastral. Uhum. Daniel Mastral. Mastral, ele falando sobre essas 7 colinas, ele fala que Roma fica no centro das 7 colinas. Sim, isso mesmo. Então, provavelmente, o anticristo seria um dos papas. Sim. Não, é o falso profeta, tá? O anticristo. O falso profeta, não? Então, pode ser o falso profeta também. Porque eu já ouvi, esse cara não é pensar o nome dele, tá gravado ali, porque esse cara não merece nenhum tipo de visualização. Mas ele fala uma coisa, e é uma besteira que parece fazer sentido, mas no final de tudo ele é sensacionalista. Eu já ouvi falar que ele fala que até um dos papas que está morto, que não enterraram, ele vai ressuscitar, isso vai levar a pessoa, meu irmão, aí eu não gosto de eu já devo ter ouvido isso aí já, enfim. Entendeu? Sim. Isso aí, mas aí a gente vê que é sensacionalismo. Né? Senão, é outro. Deixa eu fechar com vocês, ó. Então, dentro da escatologia, há uma complexidade muito grande de informações e de profecias, né? Desde o novo até desde o velho até o novo. Então, nós temos a questão das ressurreições, tem a ressurreição do povo de Israel, que é uma outra questão no sentido espiritual, né? Nós temos a ressurreição, o plano de ressurreição. Nós temos a ressurreição de Israel propriamente dito, né? Que é a ressurreição, que é necessário definir a hora da ressurreição de Israel para que possamos observar a sequência correta. Ou seja, ele está dizendo que não vai acontecer uma coisa, acontecer outra, vai acontecer isso, depois é uma coisa organizada, sincronizada. A profecia diz isso, vai acontecer isso, depois isso, não vai acontecer tudo bagunçado. A taça só vem depois disso, as trombetas só vêm depois disso, mas vai ser tudo dentro do mesmo período, mas de forma sincronizada e organizada, entendeu? Para que se cumpra todas as profecias, né? Tem os julgamentos associados à segunda vinda que nós falamos, né? O julgamento sobre Israel. E uma das coisas que a gente não falou do fim também, que eu acho que é uma relógio no fim, é essa construção do segundo templo, né? Sim. Israel, né? Que seria o segundo templo. Hoje ainda não tem. Eles estão procurando ainda. Diz que o Netanyahu está fazendo. Eu não sei se procede essa informação. Eu ouvi falar que estão buscando a tal da filha. Eu ouvi, mas eu não sei. Aí hoje só existe o muro de lamentações, mas acredito que, não sei se a gente ainda vai estar aqui assistindo tudo isso, mas a construção do segundo templo, eu acho que não aconteceu. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito o seguinte. Tem muitas coisas, são muitas especulações. Eu acredito que tudo vai se dar após o arrebatamento. O cenário vai estar favorável, entre aspas, ao anticristo. Que é ele que vai estar... eu acredito nisso. Porque é ele que vai ditar. O falso profeta vai vir por da questão religiosa, da falsa adoração, da adoração, né? Para ele vai ser a falsa adoração para a gente. O falso profeta ele vai unir todas as religiões. Sim, é esse propósito. Vai ser essa questão. Semelhante até a questão, digamos, de Constantino, né? Pode vir com... Vem com seus deuses, aí fica todo mundo aqui, tá tudo em casa, né? Se ele fizesse coisas... Tipo assim, o anticristo ali fizesse coisas que nunca existiu na Terra, por exemplo, uma paz absurda, né? Tudo que você vai imaginar que nunca... Sim, a coisa social, a questão social, religiosa, política. A primeira coisa que a gente faz, assim, automaticamente, né? Alguém que faz alguma coisa, vou usar isso como exemplo do brasileiro para a gente entender o mundo. Por exemplo, quando um político muito bom ganha, poucas pessoas não vão usar ele. A maioria começa a usar ele. Caramba, se vocês... O cara fazer um negócio assim, entendeu? Então, assim, o cenário, cara, ela vai ser um negócio... Mas a questão que eu falei, vai pegar todas as pessoas hoje em dia estão muito bem estragadas. Não, é desprevenido, assim, vai enganar. Por exemplo, olha a questão que ele vai pegar.
Para botar o chip. A gente finalizar. Universal. Ele falou agora de novo. Acho que ele vai fazer 2 vertentes para pegar a pessoa. Isso é uma massa de controle absurda. Ó, o importante é nós estarmos em Cristo, porque Maranata, ora vem. Ele vem. E existe uma semelhança muito forte, muito parecida, entre a questão da trindade satânica, né, e a trindade do nosso Deus, digamos assim, né, que não existe o nome trindade, mas a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, há uma semelhança muito grande. Inclusive, até nas questões das manifestações por ocasião do anticristo, serão coisas semelhantes ao que a igreja vive. O poder, né, sinais, há uma trindade satânica, né? Então, no milênio, haverá uma só língua. Aí, no anticristo, ele vai fazer essa unificação também da moeda, de um poder econômico só. No milênio, há quem diga que será uma língua só. Né? Tem a questão também, tem os capítulos de versículo que alguns apontam para isso. Né? Então, no milênio, vai ter paz, alegria, santidade, glória, consolo, justiça, pleno conhecimento, instrução, a retirada da maldição, a doença será eliminada, a cura dos deformados, proteção, liberdade em relação à opressão, ausência da imaturidade, reprodução dos povos, trabalho, prosperidade econômica, aumento da luz, língua unificada, né? A barreira linguística será um desafio que não vai haver mais, a adoração unificada, a presença manifesta de Deus, a plenitude do Espírito Santo e a perpetuidade do estado milenar. Acabou o estado milenar, acabou o milênio, os anjos foram julgados, né? Os anjos caídos, foram julgados, aqui que está lá em Judas, versículo 6, né? Os anjos que não guardaram o mandamento, aquela coisa toda. Aí ele julga isso aí, quando acontecer vem essa fusão, aí entra o estado pleno, né, da eternidade, que aí já é uma outra questão, bem, que aí acabou tudo e todo mundo está feliz e com Jesus e muito tranquilo, nesse sentido. A eternidade, de contrapartida, aqueles que foram condenados pelo grande trono branco, né, pelo Senhor, o próprio Jesus que vai julgar, ele vai pegar todas essas almas, o anticristo, o falso profeta, e todos serão lançados no lago. O inferno será lançado no lago de fogo. Aí é o último estágio, né? Aí é a morte eterna. O inferno no lago de fogo. Então, isso aí você vê a profundidade. Porque a Bíblia diz que será enrolado ali, o céu será enrolado, e não houve lugar para ele. É um lugar, então, desconhecido, vai ser preparado naquele grande dia. Amém? Amém. Então, as palmas louvam Jesus.